Fala galera, belezinha? Bem-vindos, né, à nossa quarta aula do curso de Mecânica dos Fluidos 1. Lembrando, assim, para vocês que estão assistindo no YouTube essa aula, que essa aula está sendo gravada enquanto é ministrada em modo remoto para os alunos da UNB. Então, se porventura ao longo da gravação vocês ouvirem vozes que não são as minhas, assim, a minha voz no caso, saibam que existem alunos de verdade aqui assistindo essa aula de casa nesse momento. Então, para a gente dar continuidade para o nosso curso, na última aula a gente falava sobre a hipótese do contínuo, que era esse axioma básico de construção da mecânica dos fluidos convencional, clássica. Né? A gente vai se pautar em cima dessa hipótese aqui ao longo desse curso. E para a gente continuar a discussão e conseguir avançar nessa parte inicial de conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos, eu queria discutir rapidamente aqui com vocês algumas consequências da hipótese do contínuo. Então eu apresentei essa hipótese, né? Mas uma vez que a gente entenda que essa hipótese vai ser utilizada aqui nesse curso, quais seriam as consequências dessa hipótese do contínuo? Então eu vou colocar na forma de tópicos aqui, com uma letra um pouco menor, essas consequências que eu acho que são importantes de serem aqui apresentadas e discutidas com vocês. Bom, a primeira consequência que eu anotei aqui é o seguinte: todas as propriedades dos fluidos são médias estatísticas associadas aos diversos fenômenos. Deixa eu pôr minha cara um pouquinho menor aqui em cima para poder conseguir escrever com suavidade. Aos diversos fenômenos que ocorrem na escala interna. Então, assim, é importante, né, que a gente tenha a clareza de que quando eu estiver falando de pressão, de massa específica, de temperatura ou qualquer outra propriedade vinculada à descrição do comportamento de um fluido que se movimenta, essas propriedades, na verdade, são, no fundo, médias estatísticas que estão vinculadas, que têm na sua origem, na sua causa, algo que ocorre na escala interna. Né? Então, são abstrações nesse sentido. A segunda consequência, e essa aqui é muito importante, é que os campos que descrevem a dinâmica dos nossos escoamentos, é massa que estamos já íntimos dos escoamentos, são nossos escoamentos, são contínuos, isso aqui é muito importante, e governados por equações diferenciais de funções matemáticas contínuas. Isso aqui é uma consequência fundamental da hipótese do contínuo. Né? É muito comum que o aluno de engenharia, quando começa a estudar mecânica dos fluidos, fique muito assustado com o nível de aprofundamento matemático necessário para a compreensão dos fenômenos. Né? E aqui eu já faço questão de deixar bem claro, né, que a gente vai tentar descrever os nossos escoamentos em termos de funções matemáticas contínuas, que eu vou chamar de campo. Então, campo de velocidade, campo de pressão, campo de temperatura. Eu vou me valer desse recurso, e os nossos campos eles vão ser governados por equações diferenciais que vão relacionar aqui como que esses campos variam no espaço e no tempo, em termos sempre de uma lei da física fundamental, de um princípio físico que governa essa dinâmica de campo, e esses campos são contínuos, como uma consequência da hipótese do contínuo. Eu comentei na última aula, não existe um buraco no meu escoamento, né? Quando eu estou assumindo aqui a hipótese do contínuo. Uma outra consequência muito importante, que inclusive eu vou utilizar aqui na aula de hoje, como um argumento para poder apresentar em seguida a lei da viscosidade de Newton, né, que vai ser fundamental para que a gente comece a classificar os tipos de fluidos que existem, é a seguinte: o fluido na superfície sólida ele se adere a ela. Isso daqui a gente chama de condição de não escorregamento. E aí, eu até, ou em inglês, a gente põe no slip condition. Eu até coloquei aqui uma figurinha que eu preparei ontem para poder tentar ilustrar isso daqui. Deixa eu colocar aqui no slip. Então é o seguinte, você imagina que você tem aqui um escoamento. Deixa eu tirar aqui, pronto. Aqui está o flow e ele incide sobre uma superfície sólida. Se eu dou um zoom aqui num pedaço da superfície, o que você vai observar é que essa superfície que parece ser lisa no primeiro momento, ela vai ter uma rugosidade superficial vinculada a essas imperfeições geométricas locais aqui
bem nas paredes. Se eu dou um zoom ainda maior, como eu vou perceber que essas imperfeições geométricas na superfície, elas vão levar ao aprisionamento de moléculas de fluido, de tal sorte que se eu tenho um número suficientemente grande de moléculas ocupando aquele espaço e posso lidar com aqueles interstícios como regiões do espaço que vão experienciar um fenômeno contínuo, né? Em termos médios, a velocidade do fluido nessa superfície é igual à velocidade da própria superfície. Então, se a parede está parada e você joga aqui um escoamento sobre uma parede, bem na superfície da parede, a gente vai admitir que a velocidade do fluido é zero, porque a parede está parada. Se a parede se movimenta, a gente vai assumir que a velocidade do fluido na superfície da parede é a própria velocidade da parede. Isso é a hipótese de não escorregamento. Isso vai entrar para a gente, né, como uma condição de contorno fundamental para a gente poder, a partir das equações diferenciais que descrevem o comportamento desses campos contínuos de velocidade, pressão, temperatura, né, determinar a cara desse campo. Então, você está vendo, por exemplo, um vídeo de uma simulação computacional de um escoamento, você vai observar ali nas proximidades da parede que a velocidade é mais baixa. Talvez eu tenha aqui também no meu computador, até para mostrar para vocês um exemplo disso. Assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma simulação que eu fiz na minha vida, sei lá. Deixa eu pegar aqui. Eu lembro que no meu mestrado eu simulei muitas coisas assim. Então vou pegar aqui uma simulação de uma colina. Sei lá, eu nem sei mais que passa é a pasta certa. Mas só para vocês terem noção de como essa hipótese de não escorregamento ela vem naturalmente. Ela é usada para a gente poder resolver escoamentos e fazer simulação de escoamentos. Deixa eu ver aqui. Vou usar o TechPlot para abrir isso daqui. Vel, sei lá, 9. Deixa eu ver se ele vai abrir assim, porque esse aqui eu estou meio que improvisando. Tá, abriu. Então, isso aqui é uma simulação que eu fiz há muito tempo atrás, há uns 10 anos. Isso aqui é uma malha de elementos finitos, né? Aqui os elementos bonitinho, de um escoamento que incide sobre uma colina. Então você tem um morro aqui. Aqui eu vou pôr o campo de velocidade. Vamos pôr aqui o campo de velocidade. No caso, essa colina também estava aquecida, né? Deixa eu pôr aqui as linhas de corrente para a gente ver como é que elas têm a cara aqui. Eu acho legal assim que o fato de eu estar usando o computador para dar aula, eu consigo abrir certas coisas, né? Então aqui seriam as linhas de corrente. Na região, né, posterior à colina, que a gente chama de jusante, né, montante jusante, a gente tem essa região de recirculação que está associada a essa expansão. Depois eu vou explicar em detalhes assim, ao longo desse curso por que isso acontece. Mas se eu dou um zoom aqui, né, na minha simulação, bem na parede, você vai ver que a velocidade, né, que está representada aqui por esse campo de cores, ela é bem mais baixa na parede. Ela é azul e ela vai crescendo, né, conforme você vai se distanciando. Então, para eu resolver isso daqui, eu tive que usar a condição de não escorregamento na parede. Então aqui a velocidade é bem baixinha. Tem até aqui os valores, ó, menos 0,06, ela é negativa, porque está voltando o escoamento, está recirculando. Mas assim, para que isso aqui aconteça, eu tive que usar na minha proposição numérica, na minha formulação matemática, a condição de contorno de não escorregamento. E essa condição de contorno ela é uma consequência da hipótese do contínuo. Então, tenham em mente que para Knudsens muito baixos, ou seja, no limite em que eu posso usar a hipótese do contínuo, eu vou considerar que a velocidade do fluido na parede é igual à velocidade da parede. Beleza? Eu vou usar essa ideia para apresentar, inclusive, para vocês daqui a pouquinho, a lei da viscosidade de Newton. Então, acho que essas três consequências resumem bem as principais ideias que vão surgir como consequência da aplicação da hipótese do contínuo. Perfeito, pessoal. Então agora a gente vai prosseguir aqui e no nosso esforço de tentar construir os conceitos fundamentais para a gente navegar nesse universo da mecânica dos fluidos, a próxima ideia importante de ser aqui apresentada, ela diz respeito à definição de propriedades de fluidos. E talvez a propriedade mais importante de um fluido, deixa eu aumentar aqui minha câmera, seja justamente, velho, a sua viscosidade. Assim. Quando você define a viscosidade de um fluido, você com isso consegue classificar que tipo de fluido é esse cara aí.
E aí, para que você defina viscosidade, é importante que você entenda um experimento mental concebido por Sir Isaac Newton, que a gente chama de que leva ao que a gente chama de lei da viscosidade de Newton. Então aqui eu vou apresentar esse experimento mental através de uma figurinha e com ele eu vou definir com vocês o que é viscosidade. Então falaremos agora sobre a lei da viscosidade de Newton. Minha cabeça desapareceu, não está mais aqui. Daqui a pouquinho ela volta, não tem problema nenhum. Enquanto isso eu vou organizando meu quadro, fazendo aqui o meu sublinhado. E vou puxar uma figurinha para a gente falar sobre esse experimento de Newton. E essa é a figura que eu queria começar aqui para a gente discutir algumas coisas bem interessantes que vão pintar na aula de hoje. Bom, o que essa figura mostra para a gente? A gente tem aqui tipo duas paredes, duas placas paralelas. Entre essas placas eu tenho um fluido. Então, já vou pegar aqui minha canetinha e vou começar a fazer alguns desenhos. Aqui eu tenho então um fluido. Deixa eu pôr uma letra aqui, cadê minha ponta? Tá aqui, beleza. Tenho aqui um fluido. Essa parede está fixa aqui embaixo, então a minha componente de velocidade U na direção x em y igual a zero é zero. Aqui é um sistema yx, então eu vou considerar que y igual a zero é a parede de baixo. E aqui em cima, né, a velocidade U na direção x em y igual a h, eu vou chamar simplesmente de V, maiúsculo. Tá? O que o Newton percebeu ou propôs? Ele propôs o seguinte: se eu pego a parede de cima e permito que ela se movimente e puxo ela com uma força na direção x, ou seja, aplico uma tensão cisalhante naquela parede, eu vou carrear junto comigo as moléculas de fluido que estão nas proximidades da parede de cima, pela condição de não escorregamento, e aí eu vou ter que dar um jeito de propor uma variação geométrica que represente como essa velocidade na direção x varia de zero, que é a velocidade lá embaixo da parede móvel, até v, né, para representar esse comportamento, e aí ele propõe um perfil de velocidade que é linear. Essa reta aqui, deixa eu colocar para vocês, é o que ele propôs, eu vou ter uma variação linear, né, entre 0 e vzão, quando o y varia de 0 a h. Na prática mesmo, esse cara não é linear, ele é um pouquinho parabólico assim. Mas se o gap, se o espaçamento entre as placas for bem pequenininho, você pode assumir que esse perfil de velocidade é aproximadamente linear. Aí ele faz algumas análises bem interessantes. Repare o seguinte, se eu puxo essa placa com uma força F na direção x, isso vai estar vinculado a uma tensão cisalhante tal, porque não é um esforço normal compressivo, que eu poderia chamar de pressão, eu não estou tracionando o fluido, estou tipo, cisalhando o fluido. Então, eu estaria vinculado a essa força uma tensão tal que se manifesta no plano perpendicular ao eixo y e na direção x. Essa tensão que é perpendicular ao plano, que é cortado pelo eixo y e que se manifesta na direção x, né, esse cara no fundo vai ser essa força x que eu coloquei sobre uma área da placa. Naquela definição que a gente tem de tensão cisalhante, que é a força tangencial por uma área. Perfeito? Só para ficar mais claro aqui, essa denominação de plano e direção, eu separei também aqui uma figurinha que mostra esse tensor de tensões, né? A gente viu, talvez, vocês tenham visto isso em mecânica dos materiais, mecânica dos sólidos, né? Eu não sei mais como essas matérias são denominadas hoje em dia, mas vocês vão lembrar que quando você deseja representar o estado de carregamento mecânico num ponto pertencente a um material, você usa esse recurso do tensor das tensões, né, no qual você consegue atribuir a cada plano 3 direções possíveis para a aplicação daquele carregamento. Eu costumo tentar dar o exemplo para os meus alunos para que eles entendam por que nós precisamos inventar algo como um tensor de tensões, que é o seguinte: certos tipos de grandezas físicas precisam de poucas informações para descreverem uma história. Então, você imagine que eu estou falando de temperatura, por exemplo. Quando você fala para tua mãe, mãe, estou com 42 graus de febre,
Na hora, ela entendeu o recado. Ela pega e te leva para o hospital, velho. Você não tem que dar mais informação. Fala, tô com 42 graus de febre na direção X, 38 na direção Y e 36 na direção Z. Não faria nem sentido isso. Você fala 42 graus. A história tá completa. Eu tenho um diagnóstico. O moleque tá mal, velho. Leva pro médico. Ponto. Né? Outras grandezas não são assim. Se eu falo pro meu amigo, cara, é o seguinte, eu tava andando na rua, de repente eu peguei uma pedra, tava puto, e taquei ela a 50 metros por segundo, velho. Você fala só isso. Ele fala, tá, e daí, o que aconteceu? Quando você fala só isso, a pedra pode cair no chão, ela pode bater na cabeça de um brother que tá passando, ela pode quebrar uma janela. Você tem que falar a direção que você tá com essa pedra. Taquei ela a 50 metros na direção X, 12 na direção Y, 13 na direção Z. E aí, usando as leis do movimento, da mecânica newtoniana, você consegue contar a história completa e definir, né, o final, o desfecho dessa história, aonde a pedra caiu. Então, para a velocidade, que é uma grandeza vetorial, eu tenho que ter mais informação. Uma não é suficiente. Temperatura, uma é suficiente, 40 graus, definir. Velocidade, três grandezas. Tensão é mais complicado ainda, porque veja, imagine que eu tenho aqui esse estojo, que eu uso para guardar meu óculos, e aí eu falo para você o seguinte, eu estou aplicando nesse estojo um carregamento de 50 newtons por metro quadrado na direção X, por exemplo. Você falou uma direção. Agora imagina que X é essa direção aqui, da minha mão. Eu posso aplicar 50 newtons por metro quadrado assim, tentando tracionar. Eu posso aplicar assim, ó, tentando cisalhar esse cara nesse plano. Eu posso aplicar nesse plano aqui também, ó, tentando cisalhar, tudo na direção X, mas em 3 planos diferentes, né? Como esse cara vai se deformar ao longo do tempo em função desse carregamento, depende do plano e da direção onde eu aplico o carregamento. Então, para tensão, eu tenho que ter 9 informações. 3 não me serve, preciso de mais. Então é em função da necessidade de contar uma história que a gente vai criando grandezas físicas, abstrações, e essas grandezas podem ser escalares, vetoriais ou tensoriais, tá? Fato é que num cisalhamento simples, que é esse tipo específico de carregamento, que é um dos tipos mais clássicos de escoamento da mecânica dos fluidos, a única componente significativa das 9 possíveis para o meu carregamento no fluido é a componente da tensão no plano Y, porque é o plano perpendicular onde estou puxando a placa, na direção X. É a única tensão que tem aqui, para esse carregamento que é o simple shear. E essa tensão vai estar associada a essa força tangencial que eu faço para puxar a placa de cima, dividido pela área da placa, beleza? Se você assume que o perfil de velocidade gerado dentro do fluido entre a parede fixa e a parede móvel é linear, algumas consequências bem interessantes vão surgir disso daí. A primeira delas, para poder mostrar, eu vou aqui fazer um acréscimo nesse desenho com a cor azul para chamar atenção para o seguinte fato. Aqui, se eu desenho um triângulozinho, né, para representar esse carregamento, eu posso definir aqui um ângulo, e eu vou usar um pouquinho de trigonometria, que eu vou chamar aqui de d beta. Perfeito? Essa distância aqui em cima, também vou dar um nome para ela, essa distância aqui, ó. Deixa eu colocar ela em outro lugar, porque está difícil. Bom, esse tamanho aqui, ó, desse triângulo em cima, eu vou chamar esse cara de dA, esse comprimentozinho. Então, quando eu estou puxando a minha placa, no fundo, eu estou gerando uma variação nesse ângulo d beta. Perfeito? Esse cara vai variar ao longo do tempo. O que é que o Newton propôs, né? Ele propôs, primeiramente, que o perfil é linear. Então, um pouquinho assim, perfil linear. E aí, como consequência dessa linearidade, eu poderia falar o seguinte, que a minha componente de velocidade u na direção x vai variar ao longo de y linearmente. Como é que eu poderia propor uma equação de reta para isso? Ele tem que variar de 0 a v, então de v até 0, numa distância que vai de h a 0, e esse cara seria um coeficiente angular, esse cara varia linearmente com y,
essa seria uma expressão que você poderia propor para determinar a tua distribuição de velocidade nesse tipo de escoamento, V sobre H vezes Y. Essa equação aqui seria uma equação para modelar o perfil de velocidade. Daqui uma consequência interessante, que vai ser utilizada para eu poder explicar a lei da viscosidade de Newton, é que a minha derivada de U na direção x com relação a y, esse cara vai ser simplesmente V sobre H. E eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui daqui a pouquinho. A gente vai discutir um pouquinho de cinemática agora de fluidos e tal, vai ser bem interessante. Vou até dar um número para essa equação, vai ser a equação 1. Beleza? Estou propondo um perfil linear bem simples, assim, é uma proposição que nosso amigo Sir Isaac Newton fez. Bom, eu vou deixar um pedaço desse quadro aqui, para que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio. E aí, o que o Newton propõe? Que é uma coisa bem interessante, assim. Ele propõe o seguinte, que num intervalo de tempo infinitesimal, que ele vai chamar de dt, a seguinte relação tem que ser válida. Esse ângulo dβ que aparece aqui em cima, ele pode ser aproximadamente a própria tangente de dβ. Lembra que a função tangente e a função seno, para ângulos muito pequenos, ela é aproximadamente igual ao próprio ângulo. Você faz uma expansão em série de Maclaurin, né? Porque nas vizinhanças de zero da função tangente, da função seno, isso é aproximadamente o próprio ângulo. O primeiro termo, né, é quase que linear. E é fácil você verificar isso, assim, né? Se você pegar, tipo, um programinha, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, sei lá. A gente tem alguns recursos, assim, depois de um tempo, que são legais. Eu vou abrir aqui um terminal e puxar meu GNUplot, que é um programinha que eu uso para fazer gráfico, né? Mas você pega plot tan x, né? A função tangente, se bem que está num intervalo muito ruim. Deixa eu pôr, tipo, 7, meu intervalo aqui, x range. Eu nem sei como é que mexe nisso aqui dito. 0 até, sei lá, 1. Beleza. E mando botar de novo. No intervalo, olha que legal. No intervalo de 0 a 1, essa função tangente, isso aqui é uma reta. Ó. Então a tangente de x é x. Essa própria reta aqui, para ângulos muito pequenininhos. Isso aqui é uma característica da função tangente. E ele vai usar isso daqui para poder modelar uma coisa bem interessante que diz respeito a essa cinemática para chegar na lei da viscosidade de Newton. Se esse cara é aproximadamente a tangente de beta, vamos olhar para a figurinha e ver quem é a tangente, né? Quem é a tangente desse ângulo aqui de beta? É o cateto oposto, dA, esse tamanhozinho que a placa andou aqui, dividido pela altura, h. Então, dA sobre h. Perfeito? Isso aqui vai ser, então, igual ao meu dA sobre h. Agora, dA é o tanto que a placa de cima andou no intervalo de tempo dt. Se esse intervalo é infinitesimal, a distância que essa placa anda com velocidade vzão no intervalo de tempo dt é simplesmente vzão vezes dt. Velocidade vezes tempo, vai dar uma distância isso daí. Então, esse meu dA vai ser v dt sobre h. Isso é o meu dβ. Daqui, eu vou chamar isso aqui de equação, por enquanto de nada, vou deixar isso aqui como está. Daqui, olha que interessante, eu tenho que dβ dt vai ser igual a v sobre h. Concorda? Passei para cá o dt dividindo, isso vai ser minha equação 2. Aí, olha que bacana, se eu uso a equação 1 na equação 2, então, se eu pego 1 e taco na equação 2, tá uma loucura essas setas, né? Tipo, deixa eu fazer melhor, tá muito maluco isso aqui. Eu tô puxando uma setinha que vem, aí encontro o 2 no meio do caminho, isso aqui tá muito bagunçado. Mas se eu pego isso aqui e taco em 1, eu acho que assim fica mais fácil. Simplesmente falo que taco em 1. O que eu vou concluir? 1 diz que V sobre H é a derivada da componente na direção x da velocidade com relação a y. E isso é igual a dβ dt. Daqui eu concluo que a velocidade de abertura
desse ângulo é igual a dux dy. Beleza? Aí o Newton me fala o seguinte, fala, velho, eu sou Sir Isaac Newton, eu sou o cara, brother, eu formulei as leis do movimento, velho. Eu sei que essa força que eu estou aplicando sobre a placa tem que ser proporcional à aceleração dela, à variação da velocidade dela no tempo. Então, se eu puxo a placa com mais força, esse ângulo tem que crescer mais rapidamente. Essa variação no tempo do ângulo d beta, que mede, né, esse cisalhamento, ela tem que ser mais intensa. Então, ele propõe que a tensão que ele aplica no plano y em direção x seja proporcional a d beta dt. Isso faz sentido para vocês, não faz? Se eu puxo com mais força, eu tenho que aumentar a velocidade de abertura do ângulo. A questão intuitiva, cinemática. Só que, porra, d beta dt é igual a du dy. Então ele propõe aqui que esse cara seja proporcional ao próprio dux dy. Esse cara aqui, dux dy, a gente chama de gama ponto geralmente. E o nome que esse cara tem é taxa de cisalhamento. Então ele propõe que a tensão cisalhante seja proporcional à taxa de cisalhamento, que é a taxa de abertura desse ângulo d beta, que é proporcional à variação da componente de velocidade na direção x, que varia com relação a y. Essa derivada cruzada. A direção do flow é essa, mas ele varia em relação a essa direção porque é a direção que separa as placas. E é a direção na qual você vai ter essa variação porque tem condição de não escorregamento. E a placa de baixo está parada, e a placa de cima está andando. Tá claro, pessoal? Balancem a cabeça se estiver claro. Top, maravilha então, maravilha. Então, para a gente resolver esse problema e sair desse lance de proporcional e pôr um sinal de igual, o que ele propõe? Brother, é o seguinte, eu vou meter aqui, velho, uma constante de proporcionalidade. Então, meu tal yx vai ser igual a uma constante dux dy. Essa constante a gente chama de viscosidade. E essa lei, que vai ser expressa pela minha equação 3, a gente chama de lei da viscosidade de Newton. Então, essa aqui é a lei da viscosidade de Newton. Parece uma coisa simples e boba. Isso daqui tem uma importância na mecânica dos fluidos, vocês não têm noção do tamanho da importância que essa leizinha tem na mecânica dos fluidos. Como ela é assim, fundamental. Sabe aquela coisa assim, você começa a estudar mecânica dos fluidos e aí depois de um tempo você vai percebendo que a matemática vai ficando muito complicada e os conceitos vão ficando mais elaborados e sofisticados e complexos, mas em algum ponto você se recorda que tudo começou de algum lugar, assim, né? Se eu pudesse colocar esses lugares, esses pontos de partida fundamentais da mecânica dos fluidos, essa lei teria um espaço muito significativo. Ela é muito importante, assim. Muito mais para frente, vocês vão ouvir falar em Navier-Stokes, tensor de tensões de Navier-Stokes, um dos problemas do milênio, uma das equações mais famosas da mecânica clássica e tal, né, que descreve como que as massas de ar da atmosfera se movimentam, como os oceanos, né, se movem, e tudo vem basicamente da segunda lei de Newton e da lei da viscosidade de Newton. Assim, né, tipo, esses são os pontos de partida fundamental. Bom, uma outra forma de você expressar isso daqui, evidentemente, né, é usar o tal do gama ponto só para simplificar a tua vida. Então você poderia falar que essa tensão tal yx seria igual a uma viscosidade que multiplica um gama ponto. E aí, em função dessa relação, você vai ter diferentes tipos de fluidos. Então a gente vai classificar os fluidos que existem, num primeiro momento, em termos dessa relação. E aí eu separei aqui uma figurinha feita pelo meu colega, amigo, orientador de mestrado, professor, irmão, pai acadêmico, professor Zé Luiz, que desenhou para mim essa figurinha, que é a seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é essa. Uma figura que mostra, né, como que essa tensão
desse cisalhamento, que é esse tal YX, se relaciona com essa taxa de deformação. Taxa de deformação também é um sinônimo para taxa de cisalhamento. Então esse daqui é um gráfico, deixa eu colocar, tirar essa coisinha daqui, ficou muito torta. Isso aqui é um gráfico que mostra como que tal YX varia em função de gama ponto. Aí você percebe que eu tenho aqui uma reta, esse primeiro comportamento aqui, isso aqui é uma reta. Aqui eu estaria falando de um fluido. Nossa, tá muito tremida a minha letra, velho. Meu Deus do céu. Se eu não pegar a posição certa de pegar essa canetinha aqui, velho, a letra fica horrível. Então aqui eu teria um fluido. Olha como ficou melhor agora. Newtoniano. Ou seja, um fluido newtoniano, ele vai ter uma relação linear entre tensão cisalhante e taxa de cisalhamento. Isso significa que a minha viscosidade, nesse cara aqui, perdão, deixa eu puxar uma setinha para um lugar melhor aqui. Para esse cara aqui, vamos pôr um sublinhado. A minha relação da viscosidade, ela não é uma função do gama ponto. Então eu posso cisalhar o fluido newtoniano do jeito que eu quiser. A viscosidade não muda. E é muito importante que vocês entendam isso, porque num primeiro momento parece uma relação matemática. Eu não quero que vocês decorem que, poxa, quando essa equação é uma reta, esse fluido é newtoniano. Não quer dizer muita coisa essa informação assim, quando ela vem desacoplada de um entendimento físico do porquê esse cara funciona assim, né? Então, para que vocês entendam, o que eu estou falando é o seguinte: um fluido newtoniano é um fluido que não muda a sua microestrutura interna em função de como ele é carregado mecanicamente. Ou seja, é um fluido que permanece do mesmo jeito, independente da intensidade com a qual eu tento cisalhar, deformar esse material. Por esse gráfico aqui, vocês já percebam que existem outros tipos de fluido que não são assim. Esse cara aqui, por exemplo, né, esses fluidos pseudoplásticos são fluidos que a inclinação da reta, se eu fosse desenhar aqui, ó, no começo, deixa eu tentar conseguir desenhar bem retinho aqui. Eu tenho uma inclinação de reta aqui, ó, tá vendo? Essa azulzinha aqui que eu estou puxando. Aqui, olha como a minha inclinação já mudou. Na mesma curva. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, que aparece aqui e que apareceria aqui, ó, ele vai variando em função da taxa de deformação. Ora, se a minha equação que representa tensão cisalhante em termos da taxa de cisalhamento é essa equação aqui, que é a lei da viscosidade de Newton, o que vocês acham que vai estar acontecendo aqui em termos da viscosidade, que é esse coeficiente de proporcionalidade entre tensão cisalhante e gama ponto, quando essa inclinação começa muito inclinada e ela vai ficando mais smooth? O que está rolando com a viscosidade conforme isso acontece, pessoal? Está aumentando ou diminuindo para esse cara? O que vocês acham? Está aumentando. Está aumentando? Alguém acha que está aumentando? Quem concorda com o colega, levanta a mão. Quem discorda, fica como está. Um concorda, o outro, e a maioria fica como está. Então eu estou entendendo, outro concorda. Então eu estou entendendo que a maioria acha que diminui, porque se ninguém não falou nada, ou então tem aquele caso que o cara está tão perdido que ele nem concorda nem discorda, ele só fica olhando assim, torcendo para vir uma luz assim que ilumine o seu caminho na compreensão desse conceito, né? Veja, a viscosidade ela está associada a esse coeficiente angular, porque é ela que vai linkar o tal com gama ponto. Ela que vai linkar a variável que você está representando no eixo Y com o eixo X. Então a derivada é a própria viscosidade. No começo ela está mais inclinada, depois ela vai ficando menos inclinada. Então essa tangente vai diminuindo, ou seja, ela vai diminuindo no fundo. Para um fluido pseudoplástico, a viscosidade diminui em função da taxa de cisalhamento. Aí você vai falar, porra, que material esquisito é esse? Que material é esse que a minha viscosidade ela vai ficando menor conforme eu vou cisalhando mais o material?
dos tipos de fluidos não newtonianos, ou seja, dos tipos de fluidos que não representam linearmente essa relação tensão-taxa de deformação, os mais comuns são os pseudoplásticos. Né? Eu vou dar aqui exemplos de fluidos não newtonianos pseudoplásticos. Por exemplo, sangue é um fluido pseudoplástico, né? Que a gente também chama de fluidos shear thinning, fluidos que vão ficando menos viscosos conforme o aumento do gama ponto. Alguns tipos, né, de fluidos poliméricos usados na indústria de cosmético, emulsões, por exemplo. Geralmente, fluidos não newtonianos são fluidos que possuem na sua microestrutura alguma coisa capaz de se modificar em função de um carregamento externo. Um outro exemplo muito bom de um fluido pseudoplástico é um fluido magnético, quando eu aplico um campo em cima desse cara. Eu comentei já aqui na última aula sobre fluidos magnéticos, se não me engano. Né? Como eu trabalho com isso há, sei lá, X anos em pesquisa, eu sempre gosto de dar esse tipo de exemplo nos meus cursos. Né? Um fluido magnético é um material muito, muito, muito incrível, fascinante, velho, muito maravilhoso. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem um vídeo no meu canal em que eu explico o que é um fluido magnético, comento sobre a física, as aplicações e tal. Mas a ideia é o seguinte: se eu pego um fluido magnético, que é basicamente um óleo com partículas magnéticas de material, né, magnetita, magnetita, de tamanho nanométrico na sua microestrutura e aplico um campo externo, esse campo leva à formação de cadeias na direção do campo. Então eu gero uma mudança na microestrutura do material quando eu aplico um campo externo. Isso vai gerar um comportamento não newtoniano, porque quando eu tento cisalhar esse fluido, eu tenho que gastar um esforço maior para romper esses agregados, para quebrar essas estruturas e fazer esse cara escoar mais livremente. Uma vez que eu consiga quebrar isso daí, fica mais fácil de escoar o fluido. Então é como se a viscosidade dele diminuísse conforme eu aumentasse o cisalhamento. Porque esse aumento leva a uma quebra de algo na microestrutura que vai me facilitar o escoamento. O mesmo ocorre para o sangue. Lembra que o sangue, eu falei na última aula, ele tem plasma, que é basicamente a base, né, líquido, assim, água, e muitas hemácias. Quando eu tento cisalhar o sangue de maneira mais intensa, eu deformo essas hemácias. Quando eu deformo elas, fica mais fácil de escoar. Então, essa resposta macroscópica, reológica, observável entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento está sempre associada a uma modificação que eu gero na microestrutura do material e, como resposta, isso vai levar a uma alteração na viscosidade, que é uma propriedade média local Book, né, definida em termos da hipótese do contínuo e que mede, em certo sentido, essa relação entre tensão e taxa de deformação. Beleza? Agora, existem outros fluidos que são mais interessantes ainda, como os fluidos dilatantes. O dilatante é esse cara aqui de baixo. E diferentemente do pseudoplástico, um fluido dilatante é um fluido que fica mais viscoso conforme eu aumento a taxa de cisalhamento. Esses caras são muito raros, assim. Na natureza mesmo, o único exemplo que eu sei de fluido dilatante é a areia movediça. Eu não sei se vocês já interagiram com a areia movediça. É uma coisa muito, muito louca, assim. A areia movediça é uma coisa que se forma geralmente quando você tem, por exemplo, eu interagi com isso um pouco antes da pandemia, numa viagem que eu fiz para Maceió. Eu estava numa praia linda e tal, e em algumas praias do Nordeste você tem, por exemplo, uns bancos de areia que se formam assim, porque tem muitas praias que tem, sei lá, um canal que deságua no mar. Não sei se já viram isso, né? E aí você vai, às vezes, quando a maré desce, sobe e tal, chega um ponto em que a maré desce um pouquinho, em que você tem uma areia ali, você consegue andar, só que tem muita água dentro da areia também, porque, né, a maré estava alta antes, ela baixou, então você fica com uma mistura de água e areia, em que a concentração de areia é muito grande, mas ainda assim tem água. Então você pisa, você afunda, porque tem água, mas você tenta puxar assim, você fica preso, porque tem muita areia também. E quando você puxa muito rápido, você favorece a formação de estruturas de areia, e aquele cara meio que solidifica. Isso é areia movediça, basicamente, assim, né? Um outro exemplo de fluido dilatante, aqui eu pus alguns vídeos pra gente ver, é esses caras aqui, ó. Isso aqui é uma galera, velho. Vocês conseguem ver também o som? Quando eu ponho esse vídeo ou não? Isso aqui é uns moleque, velho. Muito louco de uma universidade americana que fizeram uma piscina.
deixa eu explicar antes, né? Com água e amido de milho, tipo maisena, esse pozinho bem fino, né? E aí eles colocam uma concentração bem alta disso daqui, de tal sorte que esse cara é meio que um líquido. Se você mexe ele bem devagarinho, ele escoa, mas se você mexe ele bem rápido, ele solidifica na hora. Então é meio que uma piscina e você pode andar em cima dela. Né? Então os moleques fizeram isso daí pra brincar. Ó. Sólido. Se você ficar de boa, você afunda. Imagina que barato você ficar brincando nisso, velho. Quando essa... Olha que legal, velho. Yes. Isso é muito legal, né? Eu penso assim, velho, quando essa quarentena passar, velho, e eu puder voltar pra dar aula presencial, a gente podia fazer um negócio desse na UNB. Na frente da FT, velho, fazer uma piscina dessa, velho, né? Comprar, sei lá, velho, 1000 quilos, velho, de amido de milho, água, comprar uma piscininha inflável, montar uma porra dessa pra galera ficar brincando, seria bem legal, assim, né? Por que isso aqui acontece, né? Tem esse vídeo que explica, assim, isso aqui é basicamente, em azul, as moléculas de água, e aqui, em amarelo, seriam as estruturas sólidas formadas pelo amido ali. Então, esse é um vídeo assim que o cara explica, quando você aplica uma força fraca, né, você basicamente faz isso daqui, ó. Você consegue fazer com que a água tipo, passe entre o amido quando a força é fraquinha. Então vira água mesmo. Se você faz uma tensão maior, mais forte, aplica uma força maior, você favorece, você tira a água desses interstícios. Olha que interessante. Você tira a água desses interstícios entre as estruturas sólidas, você expulsa ela desses interstícios, e aí o que você vai ter vai ser basicamente as estruturas sólidas ali. Então, na verdade, você sempre explica essa mudança na propriedade que você está medindo, experienciando sensorialmente, andando em cima da piscina ou percebendo que esse cara está mais fácil de ser escoado em termos daquilo que ocorre na sua microestrutura. Tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês que existe uma relação entre microestrutura e o comportamento, tensão, taxa de deformação que vai levar você a caracterizar um fluido como sendo newtoniano, não newtoniano, dentre os não newtonianos, dilatantes ou pseudoplásticos, e tem um outro tipo de fluido que é mais estranho ainda, que são os plásticos de Bingham. São basicamente fluidos que, a partir de uma tensão crítica, que a gente chama de yield stress, vamos pôr aqui, uma tensão crítica, começam a escoar. Então um exemplo clássico disso, né, vamos pôr aqui tensão crítica, um exemplo clássico disso aqui é tinta, velho. Já reparou como a tinta resseca numa lata de tinta? Que para você começar a escoar, você tem que mexer um pouquinho para quebrar esse ressecamento. Aí no começo ele anda como se fosse um sólido, corpo rígido. Aí você aplica uma tensão um pouco maior, aí quebra essa estrutura e passa a virar um líquido de novo. Então a tinta seria um plástico de Bingham. É um material que precisa de uma tensão crítica de ruptura para começar a se comportar como um fluido. Né? E aí quando ele passa a se comportar como um fluido, ele é um fluido newtoniano. Então, aqui seriam 4 tipos clássicos de materiais, né, de fluidos que a gente pode classificar com relação à questão tensão, taxa de deformação, em termos de como essa microestrutura interna responde a tentativas de ser mecanicamente manipulado. E aí, pessoal, é importante que vocês assim entendam que medir viscosidade é um rolê complicadíssimo, não é trivial. Você poderia pensar, bom, para eu medir viscosidade, basta que eu crie uma máquina, tipo, sei lá, uma máquina de polias que gere 2 paredes e consiga mexer a parede de cima, né? E aí eu meço essa força constante e meço a velocidade, mas é muito difícil fazer isso na prática. Então, para que vocês tenham uma noção do grau de dificuldade que é medir esse tipo de informação, viscosidade, eu separei aqui um slide que eu preparei ontem, mostrando como a gente faz isso na prática. Né? Porque
Quando a gente mostra isso, o aluno começa a perceber por que mecânica dos fluidos é uma ciência extremamente matemática. Então curte só que interessante esses slides que eu separei para a gente mostrar aqui agora. Medição da viscosidade. Olha que loucura. Isso daqui, deixa eu até aumentar assim, o tamanho do meu slide. Pronto. Isso daqui é como a gente mede viscosidade lá no reômetro que a gente tem no nosso laboratório, no grupo Vortex, lá na UNB. Tá? Então isso aqui é uma máquina super sofisticada, né, que foi projetada por engenheiros alemães extremamente competentes, que tinham um profundo conhecimento da mecânica dos fluidos para poder dimensionar essa máquina, que é uma máquina que faz basicamente caracterização de fluidos. Né? Ela não só mede viscosidade, como ela mede várias outras propriedades vinculadas à caracterização de um fluido complexo. Então aqui o que a gente tem é basicamente uma haste. Deixa eu ver se eu consigo circular as coisas enquanto eu falo, para que vocês consigam entender. Deixa eu pôr a canetinha um pouquinho mais grossa. Aqui a gente tem uma haste, tá vendo essa haste aqui? Essa haste está ligada no motor que fica bem aqui dentro, assim, que vai fazer com que ela gire. Então é uma haste que gira. E aqui, o que eu vou ter, se eu dou um zoom bem nessa regiãozinha aqui, ó, e puxo para cá, isso aqui seria um esquemático do escoamento reológico que eu estou gerando, ou seja, do escoamento que eu estou induzindo para fazer uma caracterização reológica, para mensurar as propriedades mecânicas desse fluido. Então esse cara é composto por um disco rotativo. Então esse cara aqui é um disco que gira. Aqui dentro, nesse gap, eu vou ter um fluido, a minha amostra. No nosso reômetro a gente seta o tamanho do gap. Esse cara é da ordem de 0,3 milímetros. É um gapzinho bem fininho, porque quando ele é muito pequenininho, ali dentro eu consigo assumir, né, que a minha variação da velocidade é meio que linear. Então isso respeita as premissas que Newton propôs para formular a sua lei da viscosidade de Newton. Claro, aqui dentro eu vou usar um sistema de coordenadas que não vai ser cartesiano, mas vai ser cilíndrico, né? Então eu tenho uma variação radial, uma variação aqui na direção do eixo Z, que é o mesmo sentido da gravidade, e o meu escoamento mesmo, ele se desenvolve na direção θ, porque eu vou pegar esse disco e vou ficar girando. Então quando eu giro esse disco, eu estou carregando junto o fluido. Então o fluido está na direção θ que ele gira. Tá vendo? Direção θ. Olha a matemática que eu vou ter que utilizar aqui para poder chegar numa expressão que eu consigo entender aquilo que eu estou de fato medindo para inferir a minha viscosidade. Primeiro eu assumo, na minha equação aqui, que a minha velocidade é uma velocidade que está na direção θ e que depende de R e de Z, ou seja, ela varia com relação a Z, porque aqui embaixo a minha parede está parada, em cima o meu disco está girando, eu tenho condição de não escorregamento, ela tem que variar ao longo de Z mesmo. Só que, lembre-se, né, que se eu tenho uma velocidade angular ômega constante, então esse ômega aqui é a minha velocidade angular do disco, a minha velocidade linear, ela varia ao longo de R, ômega R. Então esse cara também varia ao longo de R. Ele varia ao longo de R e de Z. Ao longo de Z, pela condição de não escorregamento, ao longo de R, porque V, que é a velocidade em cada pedaço R, para um ômega constante, é ômega R. Então primeiro eu assumo isso. Aí eu olho para as equações do movimento, eu suprimi várias equações entre essa e essa daqui. Isso já seria a solução do meu perfil de velocidade quando eu resolvo as equações de Newton aplicadas a esse escoamento bem nesse gap pequenininho. Vocês nem sabem ainda que equações são essas. Isso é mais um exemplo para que vocês tenham noção da treta que é você medir viscosidade. Então aqui eu tenho uma distribuição de como esse cara varia ao longo de R e de Z. Isso depende da velocidade angular do disco, do gap nesse espaçamento que eu vou ter o meu fluido ali preenchido. Depois eu pego e olho para a componente da tensão no plano Z, na direção θ, porque veja, o disco está girando. Então o plano do disco é o plano Z. Só que ele gira na direção θ. Então a minha componente de tensão que excita o sistema é a componente Zθ. E aí essa componente tem essa cara aqui,
quando eu aplico a lei da viscosidade de Newton para um caso tensorial mais complexo. Se eu pego a minha velocidade e aplico aqui, eu vou ter essa expressão para minha tensão. Agora, eu vou usar isso daqui, né, para calcular um elemento diferencial da força que eu vou estar aplicando ali no meu disco, porque, bom, tensão é força por área, então eu uso aqui um elemento de área, 2πrdr, para a partir dessa tensão que aparece aqui, calcular um elemento diferencial de força. Com isso eu integro ao longo daquela área do disco para calcular o torque. Esse cara é o torque mecânico que o meu equipamento está aplicando ali para poder girar esse fluido. E aí no final eu tenho uma expressão que relaciona o meu torque mecânico com a minha viscosidade, que eu quero medir, com a minha velocidade angular, que eu seleciono o equipamento, e com a geometria, o R, né, o delta. Ou seja, medindo esse torque resistivo, a velocidade angular, e conhecendo a geometria desse dispositivo, eu consigo estimar a viscosidade. Então medir viscosidade é treta. E os engenheiros que projetaram esse reômetro maravilhoso, eles tiveram que olhar para as equações da mecânica dos fluidos que iriam representar a física naquele espaçamento para poder conceber um dispositivo de medida de viscosidade. Isso só para mostrar para vocês como a complexidade matemática ela surge naturalmente na mecânica dos fluidos. Eu não estou aqui forçando a barra para querer pagar uma de fodão aqui da matemática, né, para poder falar sobre MacFlu. MacFlu é um negócio que naturalmente demanda, velho, uma certa aptidão matemática. Veja, isso daqui eu estou discutindo com vocês como fazer um dispositivo de medida mecânico para estimar aquela propriedade que talvez seja a mais importante para eu caracterizar um fluido, que é a viscosidade. É claro, tem várias formas de medir viscosidade, algumas muito mais rudimentares do que essa. Mas se você quiser uma precisão na medida, né, você vai ter que entender a natureza física do escoamento reológico que você vai estar usando para poder medir essa propriedade, para através desse entendimento conceber, projetar, dimensionar, fabricar um dispositivo de medida. E aí, eu vou só molhar minha garganta aqui, eu queria comentar uma coisa importantíssima com vocês sobre essa ideia de medir viscosidade. Veja que, pela própria natureza da propriedade, né, da viscosidade, eu preciso gerar um escoamento para medir. Viscosidade é interessante porque é uma propriedade dinâmica. É diferente, por exemplo, de temperatura. Temperatura, eu pego uma sonda, um termômetro, eu espeto lá na água, que está a princípio parada. Claro, as moléculas estão ali agitadas, né? E eu tenho uma leitura, tantos graus. Eu não tenho como fazer isso com viscosidade. Pegar um sensor num fluido parado, colocar assim, a viscosidade é tanto. Para eu medir viscosidade, eu tenho que gerar um escoamento. Não tem jeito, eu tenho que tentar fazer esse fluido andar, mexer o fluido. E aí, no fundo, a viscosidade ela vai estar associada a como o fluido vai responder a essa tentativa de ser movimentado. E eu acho que a grande beleza dos fluidos não newtonianos é porque são fluidos que interagem com o flow. Isso é muito rico, pessoal. Né? Um fluido não newtoniano, ele não tem uma viscosidade assim fixa. Não tem como você falar assim, por exemplo, a viscosidade da água a 25 graus Celsius, sei lá, é 1 centipós. Eu consigo falar isso para a água. Por quê? Porque a água é um fluido newtoniano. Agora, a viscosidade do sangue a 25 graus é tanto. Eu não consigo falar isso. Porque depende de como o sangue está escoando. Porque o sangue é não newtoniano. Se ele escoa numa aorta grande, ele vai estar sujeito a um tipo de carregamento mecânico, a uma taxa de cisalhamento. Se ele passa a escoar numa outra geometria, num vaso mais fino, num capilar, ele vai estar sujeito a uma outra taxa de cisalhamento. Ele vai ter uma outra viscosidade. Então é difícil definir viscosidade para um fluido não newtoniano. E aí eu tenho que gerar vários tipos diferentes de escoamentos reológicos para poder caracterizar isso daí. Né? Talvez eu tenha inclusive aqui, deixa eu ver se eu acho. O bom de ter aqui um PC que eu vou lembrando das coisas, e aí eu vou mostrando aqui. Eu devo ter na minha pasta de pesquisa alguma tese de doutorado, sei lá, de alguém do grupo que tenha medido isso aqui já. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Então, pesquisa,
material de estudo, teses e dissertações. Eu acho que o Adriano chegou a mexer com isso. O Adriano Possebon, que é professor do grupo Vortex, na tese dele de doutorado, ele mediu viscosidade de vários fluidos. Isso aqui é o reômetro, como é que a gente opera ele, os detalhes. Deixa eu ver se tem aqui alguns gráficos, né? Então aqui, por exemplo, ó, viscosidade do óleo mineral, no caso vaselina líquida, em função da taxa de cisalhamento. Aqui você percebe que não varia muito. As variações são mais variações assim, de ordem experimental mesmo, instrumental, do próprio instrumento. Né? A viscosidade do fluido newtoniano ela é meio que constante em função do gama ponto. Aqui, deixa eu ver, aqui é a temperatura, já é outra coisa. Deixa eu ver se eu pego algum outro tipo de fluido mais interessante. Deixa eu ver se eu acho gama ponto aqui. Deve ter em algum lugar. Isso aqui ele está pegando a viscosidade em função da fração volumétrica de partículas, que são fluidos particulados. Mas eu queria pegar um gama ponto aqui. Deixa eu ver. Olha como uma coisa muito interessante, velho. Isso aqui é uma figura muito maneira. Legal pra caramba, velho. Olha que incrível. Essa figura aqui é muito massa. Isso daqui é um gráfico. Eu lembro disso porque eu acho que eu fui da banca desse mestrado aqui. Então, esse aqui é um gráfico de uma viscosidade de um fluido magnético em função da taxa de cisalhamento para dois limites. Um limite das bolinhas aqui é o limite que eu não aplico o campo externo. Então é um fluido magnético sem campo aplicado. Nesse contexto, esse cara é um fluido newtoniano. Não varia muito. Se eu aplico um campo magnético, esse campo começa a formar estruturas, cadeias e tal, né? Eu tenho uma grande variação da viscosidade com a taxa de cisalhamento. Porque conforme eu vou aumentando o cisalhamento, eu vou quebrando essas estruturas e vai ficando mais fácil desse cara de escoar. Então aqui é um gráfico típico que mostra como um mesmo material, no caso um fluido magnético, ele pode sair de um regime newtoniano para um regime não newtoniano se eu aplico um campo magnético externo. Essa é uma das grandes belezas desse tipo de material. Eu controlo a microestrutura do fluido, né, sem tocar nesse cara, por uma ação à distância através de um campo aplicado, levando ele de um comportamento newtoniano para um comportamento não newtoniano. E aí como é que eu meço isso? Nesse reômetro. Esse reômetro aqui que a gente tem, ele é incrível, cara, porque eu consigo nele aplicar... Deixa eu ver se eu acho aqui... Aqui é o lugar onde eu ponho o fluido, né? Aqui vai ter a minha barrinha que vai descer, que é essa aqui, ó, que vai cisalhar o cara e tal. E nesse cara, talvez... Aqui, ó. Essas coisas aqui, essa blindagem A, B, é uma blindagem magnética, porque embaixo do reômetro eu tenho tipo um eletroímã ligado numa fonte de tensão que gera um campo magnético aqui dentro, que eu posso aplicar um campo magnético enquanto cisalha ao mesmo tempo esse fluido magnético. Então é uma máquina incrível que eu posso usar para caracterizar, né, propriedades mecânicas complexas de um fluido particulado com aplicações inúmeras assim, em ciência, de uma maneira muito bonita, muito rica, né? Nesse trabalho do Adriano, se não me engano, é um trabalho maravilhoso. Esse cara é um cara brilhante, né? Ele tem talvez até simulação numérica dessas partículas, eu não lembro agora. Ou esse aqui é só mais experimental mesmo, porque esse aqui é o mestrado dele. Né? Eu acho que talvez só experimento, não sei. Ah não, tem também simulação, olha que legal. Nesse trabalho, inclusive, ele simulou essas partículas magnéticas, enfim, escreveu um código. É um trabalho belíssimo, assim. Veja a complexidade, né? Tipo, matemática que a gente usa para investigar, velho, essa coisa minúscula, pequenininha, que está num gap ali de 0,2 milímetros com um fluido magnético preenchido por partículas magnéticas. Esse trabalho é muito bonito mesmo, assim, né? Enfim, velho, deixa eu voltar aqui para a aula, senão eu me empolgo, assim. Eu adoro falar de pesquisa, velho, de ciência, né? Bom, pessoal, entenderam a lei da viscosidade de Newton, entenderam a ideia de fluidos newtonianos, de fluidos não newtonianos, de como a gente faz para medir viscosidade. Estão com alguma dúvida até esse momento? Como é que está o entendimento de vocês dessa parte inicial da aula? Professor, uma pergunta. Diga. Não necessariamente pelo fluido ser particulado, ele vai ter um comportamento não newtoniano, então. Excelente pergunta, Vitão. Excelente pergunta, moleque. Velho, é o seguinte. Não necessariamente, né? Porque isso vai depender do fato do cisalhamento ser ou não capaz de modificar a microestrutura. Essa é a ideia.
Então, por exemplo, um fluido magnético sem um campo aplicado, ele é particulado, tem as partículas, mas ele é newtoniano porque as partículas são esferas rígidas. Então eu posso cisalhar como for, eu não vou deformar as partículas, eu não vou mudar a microestrutura. Agora, se eu aplico um campo externo e essas partículas formam cadeias, eu tenho aqui um vídeo, olha que vídeo legal, esse aqui eu que fiz esse vídeo aqui. Opa, cadê minha câmera? Tô aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, eu adoro esse tipo de pergunta, velho. Pergunta boa, velho. Porque eu me empolgo, eu quero falar. Olha que barato isso aqui, velho. No meu canal. Tem muito vídeo, brother. Então deve estar mais das antigas aqui. Eu tenho uns vídeos de simulação que eu fiz há muito tempo atrás. Esse aqui é um exemplo clássico, assim, velho. Primeiro que eu queria mostrar, né? Esse daqui é um fluido magnético, uma simulação. Eu vou até aumentar aqui. Eu fiz uma simulação em que eu peguei essas partículazinhas. Cada partícula que está aqui interage com todas as partículas que estão aqui. Então essa partícula aqui, ela interage com essa vizinha aqui, mas também interage com essa daqui, ó. E ela gera uma força e um torque nela e vice-versa, né? Eu tenho um campo aplicado na direção Z, que também gera um torque magnético em cima de cada partícula. Então cada partícula aqui é um pequeno ímã permanente, formado por um polo norte e um polo sul. Então ele tem um dipolo que vai ser girado em função de um campo externo que vai gerar um torque em cima desse cara. Uma vez que as partículas girem, elas por si só, por interações de longo alcance, vão começar a formar cadeias. Aqui eu desliguei o movimento browniano, que é esse movimento proveniente das colisões das moléculas do líquido base na superfície das partículas. Tá? Então seria assim uma suspensão neutrally buoyant, que a gente chama, livre da ação líquida da gravidade. As partículas têm a mesma massa específica do líquido, elas não vão sedimentar e nem flotar, e elas não vão estar sujeitas aqui a essas colisões das moléculas do líquido base. Só interação dipolar. É um vídeo que eu fiz só para mostrar esse mecanismo de formação de estruturas na direção do campo. Então assistam com cuidado. Olha que no começo a minha estrutura está meio que homogênea, né? E conforme a simulação roda, estão vendo elas formando cadeias? Olha que coisa linda, velho. Isso aqui é uma obra de arte, brother. E elas formam cadeias na direção do campo. Eu estou mudando eu estou quebrando essa isotropia microestrutural. Está ficando anisotrópico. E aí, se eu pego e faço, por exemplo, um cisalhamento simples de Newton na minha... Eu ponho música clássica aqui, né? Na minha microestrutura aqui, ó, sem cisalhamento, elas formam as cadeias, os dipolos alinhados. Aqui eu estou cisalhando cadeias, né? Talvez esteja ainda no limite de fração volumétrica muito pequena, mas se você olhar com atenção, você vai ver que essas cadeias elas são formadas e quebradas. Está tendo sempre uma mudança ao longo do tempo nessa microestrutura, né, em função de ter um campo externo e um cisalhamento. Nesse contexto aqui, o meu fluido ele é não newtoniano, porque eu tenho um campo aplicado, né? Uma coisa que você perguntou interessante, não necessariamente ter partículas vai levar ele a esse comportamento. Não necessariamente. Num outro contexto interessante que eu posso dar como aplicação é o caso de emulsões, né? A emulsão é tipo assim, um fluido particulado no qual a fase particulada são pequenas gotas de óleo imersas em água. Aí, mesmo sem campo, porque não é magnético o material, se eu aplico um shear, esse cara ele é não newtoniano. Por quê? Porque as gotas se deformam. Então, diferentemente das partículas magnéticas, que são esferas rígidas, as gotas elas podem se deformar quando eu aplico um campo, um shear, perdão. Então, uma emulsão ela é um fluido particulado não newtoniano, mesmo que não magnético, porque as gotas se deformam em função do shear. Um fluido magnético sem campo é newtoniano, porque as esferas não se deformam. Com campo é não newtoniano, porque as cadeias se quebram. Então, depende do fato da excitação que você aplica no material ser ou não capaz de mudar a microestrutura. É isso que vai levar esse cara a ter um caráter não newtoniano, né, em termos de uma resposta macro-reológica mensurável de como a viscosidade varia em função do gama ponto da taxa de cisalhamento. Tá claro?
Beleza, obrigado, professor. Maravilha. Mais alguma dúvida, galera? Em relação a essa questão de viscosidade? Uma coisa... Professor, Diga, Luiz, pode falar. quando o senhor mostrou esse reômetro aí, nessa formulação matemática apresenta 3 direções, né? Aham. Aí no caso lá, no esquema lá do Newton, para como é que é o nome? Da lei da viscosidade. Formular a viscosidade em 2 dimensões. Tem alguma coisa a ver com isso? Perfeita a sua pergunta, assim, né? A lei da viscosidade de Newton é um caso muito mais simples, muito particular, no qual eu tenho uma velocidade que, na verdade, ela se manifesta vetorialmente numa direção e varia com relação a outra. É um caso mais simples. Aqui já é um pouco mais complexo, ela continua sendo 1D em termos de direção, mas ela é 2D em termos de dependência funcional, porque agora essa componente que está na direção θ varia com relação a R e Z, né? É um pouco mais complexa, mas eu ainda posso usar a mesma ideia da lei da viscosidade de Newton para inferir a minha viscosidade. Repare que a expressão matemática que eu vou pegar aqui para modelar a minha componente de tensão no plano Z na direção θ, ela depende de mais coisas. Antes era, sei lá, mi du dy, agora tem um duz dθ, du θ dz, né? Isso daqui vem, na verdade, de um tensor matemático que é muito mais complexo que aquela componente da lei da viscosidade de Newton, que é o tensor de tensões de Navier-Stokes, mas que deriva da lei da viscosidade de Newton, no qual eu vou ter as 9 componentes da tensão a qual um fluido pode estar submetido, em termos de 9 derivadas espaciais da velocidade. A coisa vai ficar muito mais complexa, né? Repare que a velocidade ela é um vetor, então ela tem uma direção x, y, z. Agora, num caso 3D de um carregamento assim arbitrário, cada uma dessas 3 componentes de velocidade nas direções x, y e z, elas podem variar com relação a x, y e z. Então eu tenho 9 possibilidades de derivadas espaciais da minha velocidade. Assim como eu tenho 9 possibilidades de componentes para um tensor de tensões. Então, num caso tensorial mais geral, eu vou ter que linkar esse tensor de tensões com o tensor gradiente de velocidade, que vai pegar dux dx, dux dy, dux dz, dy dx, dy dz, duz dx, duz dy, duz dz. Ufa! 9 componentes de variações das componentes de velocidade com relação ao espaço que vão estar linkadas com tal xx, tal xy, tal xz, tal yx, tal y, sabe? Com as 9 componentes. Então, vai haver um tensor que vai relacionar isso de uma maneira precisa para a mecânica dos fluidos, que é o tensor de Navier-Stokes, que é deduzido com base na lei da viscosidade de Newton. Eu coloquei um vídeo no meu canal esses dias chamado Deduzindo Navier-Stokes de Verdade, porque eu sinto que a galera não deduz isso de verdade. Dá uns migué, mostra assim, confia em mim. Você pega esses livros de McFlu, né, o livro do Fox, não fala nisso assim. Você vai ver uma dedução um pouco mais assim num livro mais avançado, tipo do Batchelor. E eu acho ótimo, o livro do Batchelor chama An Introduction to Fluid Mechanics, sei lá. E de introdução não tem nada, é um livro super denso assim, né? Em alguns livros mais avançados você vai ver isso, mas fato é que é possível você conseguir ter uma representação matemática precisa dessas 9 componentes de tensão a qual um fluido está submetido, em termos da viscosidade, evidentemente, e das variações espaciais da velocidade que vão estar associadas às tentativas de você deformar um fluido, né, e que deriva da lei da viscosidade de Newton, e você vai poder usar esse tensor para poder estabelecer ou extrair relações entre viscosidade, que é o que você geralmente vai querer medir, para poder caracterizar um fluido, em termos de coisas mais fáceis de serem medidas. Veja que nesse reômetro eu não meço viscosidade, eu meço torque, velho. Eu tenho uma célula de carga que mede torque e meço velocidade angular. Mas, conhecendo a mecânica dos fluidos, eu consigo estimar a viscosidade aqui em função do torque medido e da velocidade angular que eu setei e da geometria. Então, assim, a gente vai criando medidas indiretas de grandezas que a gente também vai concebendo e construindo
em cima de abstrações para poder caracterizar a realidade física que nos cerca. Então, assim, é uma coisa muito bonita assim, você investigar o comportamento de um fluido, né, em termos da relação tensão, taxa de deformação, porque isso envolve muita física, isso envolve muita abstração, em certo sentido, muita filosofia, né? E fato é que assim, a viscosidade é a principal propriedade de um fluido que você vai utilizar para classificar esse fluido. Que tipo de cara é esse? É um fluido newtoniano? É não newtoniano? É pseudoplástico? Isso, pessoal, que eu mostrei aqui, é só assim, a ponta do iceberg. Quando você vai investigar fluidos não newtonianos mais a fundo, a coisa é muito mais complicada, porque alguns tipos de fluidos não newtonianos, por exemplo, soluções poliméricas, você pega um fluido que tem um líquido base, água, e você coloca nesse cara macromoléculas de material polimérico, moléculas muito compridas. Quando você aplica um shear, essas moléculas podem esticar e podem relaxar. Então tem fluidos que são viscoelásticos, eles têm elasticidade e tem viscosidade ao mesmo tempo, né? Para você fazer uma caracterização de um fluido viscoelástico, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais embaixo mesmo. Você tem que fazer, por exemplo, um cisalhamento oscilatório, então você tem que dar uma excitação que já é uma excitação harmônica e ver como que o fluido responde no tempo, porque é um fluido complexo, que tem múltiplas escalas de tempo de relaxação interna e tal. E aí você define outras métricas para poder medir o quão elástico e quão viscoso esse cara é. Então tem toda uma ciência gigantesca por trás da própria tentativa de você caracterizar materiais com relação a como eles vão responder às suas excitações, que vai muito além desses tipos básicos de fluido. Newtoniano, não newtoniano, pseudoplástico, dilatante. Tem outros tipos de fluidos muito mais malucos que vão demandar experimentos muito mais sofisticados para que você consiga entender a natureza desse cara. E esses caras podem estar sendo utilizados na indústria com muitas aplicações assim fundamentais. E para que você consiga utilizar esses caras, tem que entender como eles funcionam, né? Só que é aquela coisa, a natureza é muito complexa, assim, né? Muito mais complicada do que a gente gostaria que ela fosse. Então, assim, isso aqui é a ponta do iceberg, né, para vocês. Muito mais coisa vai surgir ao longo dos próximos cursos. Eu até estava pensando na aula de hoje em falar um pouquinho sobre velocidade do som, que é uma outra propriedade muito interessante de um fluido, né? Mas eu acho que, assim, para que a coisa fique mais clara, a gente vai cansando também ao longo da aula. Eu acho que é importante assim você ter a sabedoria da hora de parar. Agora são já 9h30 da manhã, a gente está aqui desde as 8 falando o tempo inteiro. Então eu vou meio que parar aqui a exposição da aula de hoje, vou encerrar a gravação e vou abrir agora um espaço aqui entre vocês para a gente tirar mais alguma dúvida que ficou e organizar, né, os próximos passos da disciplina. E aí na aula que vem, de repente, a gente fala sobre outras propriedades interessantes, velocidade do som. A gente vai ter tempo aqui para poder construir e consolidar a nossa ciência. Então, pessoal do YouTube, esse vídeo aqui acaba agora, né? Eu vou voltar para os meus alunos aqui e até a próxima aula. Bom,